E diz o inteligente que acabaram as canções. E depois do amor, e depois de nós, Grandola de la Morena. Saúde, educação. Força, força, companheiro Vasco. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Portugal, 25 de abril de 1974. Nunca uma tão grande explosão de alegria. Nunca uma tão grande celebração nas ruas, festejando a queda de um regime. Uma mudança política que trouxe profundas consequências para o país e para o estrangeiro. Ao fim da tarde do dia 25 de abril, Marcelo Caetano assinava no quartel do Carmo a rendição do seu governo. Protegido da cólera popular por um carro blindado, abandonava finalmente o cerco que suportara longas horas. Quatro anos antes, no início da década, ele era o poderoso herdeiro do testemunho salazarista, quando o velho ditador recebia as últimas homenagens no Mosteiro dos Jerónimos. Foi o ponto de encontro de todos os dignitários do regime. Embora Salazar estivesse afastado do governo há 2 anos por doença, a sua morte simbolizava para eles o vazio, o medo do futuro. Ficaram politicamente órfãos, com um sistema obsoleto nas mãos. Embora sem possuir o carisma do chefe desaparecido, Marcelo Caetano era o homem escolhido para adaptar o regime a novas circunstâncias e perpetuá-lo. Desde há 2 anos vinha prometendo reformas e poderia agora pô-las em prática. Mas, na verdade, nada de absolutamente fundamental foi alterado. A PIDE passou a chamar-se Direção-Geral de Segurança, mas continuou implacável na repressão aos opositores. Os censores chamavam-se agora Comissão de Exame Prévio, mas a censura era a mesma. O partido do governo passou a chamar-se Ação Nacional Popular, mas continuava a ser o único partido permitido. E até a eleição do presidente, com o sufrágio direto extinto por Salazar, depois do susto de Humberto Delgado, continuava a ser feita por um colégio eleitoral da confiança do governo. Deste modo, em 1972, Américo Tomás era o venerando-chefe do Estado, o primeiro magistrado da nação, pela 3ª vez consecutiva. O anúncio da candidatura do Sr. Almirante Américo Tomás para 3º mandato na presidência da República foi recebido com inequívocas manifestações de júbilo em todas as parcelas do território nacional. Por esmagadora maioria, o colégio eleitoral, reunido na sala das sessões da Assembleia Nacional, confirmou a escolha ditada pelo sentir popular.
Já passei aqui mais que uma vez. Tenho passado aqui inúmeras vezes. Estou quase a deixar esta terra, a que vim oficialmente pela segunda vez, com prazer não inferior àquele que me trouxe cá há 7 anos, 3 meses e 3 dias. Decorridos 5 anos, mais precisamente 5 anos e 1 dia, sobre a minha visita oficial a Santa Combadão, aqui estou de novo, voltei ao Porto. Mais uma vez, e na verdade já lhe perdi a conta. É duplo prazer para mim ser o primeiro aqui a vir aqui. Não vinha um chefe de Estado há 62 anos. 62 anos. Como vão longe. Mas recordo com saudade esse tempo, quando eu cursava o 4º ano do liceu. Esta terra não poderia ficar excluída da classificação que dou a todas elas. A todas, na recepção ao primeiro magistrado da nação, a todas elas merecem 20 valores. Mas havia a guerra colonial que mobilizava grande parte da juventude, que abalava os alicerces sociais e que constituía o problema político fundamental do regime. Tinha começado nos anos 60, mas no início desta década o ritmo de partidas no Cais de Alcântara era tão intenso como no princípio. Numa época em que as relações coloniais estavam em completa extinção, o governo português continuava teimosamente a manter uma luta quixotesca contra os movimentos nacionalistas de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Em Portugal, a censura pouco deixava saber sobre a situação em África, pouco mais do que mensagens de Natal e medalhas de sangue e morte no 10 de junho. Da Praça do Comércio, a RTP, pela imagem e pelo som, vai levar até vossas casas a reportagem direta da cerimónia pública da imposição de condecorações que oficiais, sargentos e praças da Armada, do Exército e da Força Aérea mereceram por feitos valorosos em combate ou altos serviços prestados no ultramar. A Cruz da Guerra é símbolo de valor de heroicidade, é símbolo de uma juventude que em terras portuguesas do ultramar se tem afirmado digna dos seus maiores, viril, combativa, abnegada, consciente das razões que a levam a partilhar a defesa da Guiné, de Angola e de Moçambique. Alguns não estarão presentes senão em espírito. Deram a vida pela pátria, a dádiva maior do militar. Para eles vai neste momento um pensamento, o recolhimento de homenagem aos militares mortos em combate. Fala Ferreira, Miliciano Simões, para Penacova. Lisboa, Alcácer de São Limeritos, do Soldado Silva. A falar o soldado paraquedista 369, falo para seus pais, irmãos e futura noiva. Eu também ao regresso. Adeus, até o meu regresso. Adeus, até o meu regresso. Atenção, Olivais Sul. Atenção, daqui fala o Luís Alberto Borges Cabral. Desejo à minha querida irmã, cunhado e sobrinhos e esposa um Natal muito feliz, um ano novo cheio de prosperidades. Adeus até o grande dia. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entra o cavaleiro da garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo ao doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações,
entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Lá vai a vai a vai ararapa, e a vai arará. Nesta praça da sua primavera, o regime debatia-se com a contestação externa e interna. Dizia o inteligente que acabavam as canções, isto é, Marcelo recuava na pretensa liberalização do regime. Marcelo Caetano era já um vencedor antecipado quando, em outubro, participava nas eleições legislativas. Liderava o único partido candidato, a Ação Nacional Popular. A CDE era o adversário concorrente, mas desistira queixando-se de falta de liberdade e de irregularidades eleitorais. Mas a contestação mantinha-se e crescia. Vinha, por exemplo, da imprensa, onde surgira, entretanto, o Semanário Expresso, um jornal conotado com setores liberais empenhados num alinhamento do regime por modelos europeus. Diferente era a contestação promovida pelos trabalhadores. Mesmo os menos politizados eram um capital de descontentamento porque sentiam o constante agravamento do custo de vida. À subida da inflação, o governo respondia com conversas em família. Boa noite. Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e com muita razão. Constitui tema geral de conversas, assunto frequente de artigos de jornais, dá matéria para o teatro da revista e até fornece mote para gazetilhas humorísticas. Mas também alimenta especulação política e a agitação social. Imagine-se se não será também uma preocupação constante de quem governa. Posso dizer mesmo que hoje em dia é uma das grandes preocupações do governo. E tinha boas razões para isso. Os salários não acompanhavam o custo de vida. Uma onda de greves sacudia as zonas mais industrializadas do país, além do protesto estudantil. Quando, em fevereiro de 1974, a polícia assalta a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, a televisão registra esse momento, na verdade, surpreendente. Inseguro, o regime descobria subversão organizada, onde havia apenas contestação dispersa. Nós recebemos uma denúncia telefónica que havia um pobre despovoado, não é verdade? É claro, a gente hoje tem que admitir essas coisas por todos os lados, não é? E em função disso, é que a gente montou rapidamente aqui, deslocou o pessoal rapidamente para aqui e viemos para aqui. Não é? Olha, isto é claro, encontra-se aqui papéis todos como este, olha, andar repressão à resistência, solidariedade com a luta dos estudantes e trabalhadores presos nas cadeias fascistas e outros papéis do género, não é? É claro, isto foi dado conhecimento logo ao seu reitor e ao seu diretor da faculdade, para que são os donos aqui e que são presentes, não é? E que assistiram a esta coisa. Há aqui material que é praticamente estudo e independentemente ao lado há estes lutamos unidos por uma associação de todos os estudantes com fotografias de amotinados, depois temos as fotografias da própria associação, etc. Portanto, eles utilizam há pouco a maquinaria, os papéis, as tintas. A luta estudantil radicalizara-se, não só por razões diretamente respeitantes ao ensino, mas sobretudo pela permanente ameaça de mobilização para a guerra. Era aliás aí que o regime jogava o seu futuro. Por isso, toda a realidade nacional passava pelas colónias. A luta intensificava-se em Moçambique e na Guiné-Bissau. As mais críticas missões das patrulhas portuguesas não nos eram reveladas, mas chegavam de vez em quando algumas imagens do estrangeiro. Missões que as Forças Armadas pretendiam preservar da propaganda nacionalista às populações civis. Era uma prática considerada normal em qualquer guerra de guerrilha. A questão estava em saber quais os meios utilizados para atingir aquele fim. Em meados de 1973, desembarcava em Londres um padre católico inglês. Chamava-se Adrian Hastings, ia de Moçambique e levava consigo um importante relatório.
a denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre populações civis moçambicanas. Segundo Hastings, o maior dos massacres teria ocorrido em Viriamu, aldeia próxima de Tete. Tudo se teria passado conforme o padre contaria nas Nações Unidas. 400 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. O governo português reduzia as alegações dos padres de Moçambique a meras campanhas movidas pelos inimigos políticos. Por seu lado, Pimentel dos Santos, o governador-geral de Moçambique, procurava dar uma imagem de segurança remetendo-se à filosofia tradicional do regime em relação às colónias. Governor, can I ask you, how long do you think the Portuguese will stay in Africa? Forever. Talvez Marcelo Caetano estivesse já convencido da verdade quando, pouco depois, desembarcava em Londres. O pretexto era o 6º centenário da Aliança Luso-Britânica, mas o que Marcelo Caetano buscava era o apoio do governo conservador inglês para a sua política colonial. Com o incidente, com a denúncia internacional do regime português, esta viagem tornava-se particularmente embaraçosa para as autoridades britânicas, confrontadas com permanentes manifestações de hostilidade a Marcelo Caetano. Ao chegar a Lisboa, Marcelo Caetano podia contar, no entanto, com o apoio das tradicionais manifestações a que o regime chamava espontâneas. Longe da imaginação de muitos portugueses, informados à medida dos desejos do regime, operava-se um facto histórico. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. A independência unilateral da Guiné-Bissau foi imediatamente reconhecida por mais de metade do mundo e provava aquilo que o regime nunca admitira: zonas controladas pela guerrilha. Para Portugal, o isolamento era cada vez maior. Na Assembleia Geral da ONU, Rui Patrício fala para um auditório vazio. Ostensivamente, os delegados afro-asiáticos abandonaram a sala. The United Nations established a committee to study methods of combating terrorism. But certain parties promptly sought to use this opportunity in a political manner in order to enable them to combat more effectively acts of subversion directed against themselves, while at the same time to continue to foster terrorism whenever advantage could be gained from it. Under these circumstances, the possibility of attaining the objectives initially proposed by the committee was doomed from the outset. Perante si próprio e perante a situação internacional, até que ponto poderia o exército português continuar as guerras em África? Esta era a questão que muitos colocavam. Acontece que um deles era um general que granjeara o seu prestígio precisamente na guerra. No seu livro Portugal e o Futuro, António de Spínola defende que a solução para a guerra é política. Guiné-Bissau, eu levei comigo, é importante recordar isso, levei comigo a Natália Correia, porque a Natália era a diretora do Departamento Cultural da Arcádia. A Arcádia tinha um departamento cultural com 9 figuras públicas do mundo das letras e a Natália Correia era a diretora. E eu convidei-a para ir comigo a Bissau e fomos os dois a Bissau falar com o general Spínola. Falaram. Concretamente, eu fui pedir ao general Spínola que o livro que o Dr. Manuel Belchior me tinha dito que ele estava a escrever me desse para eu editar. Sim. E ele, o que é que disse? Não disse nem que sim, nem que não, mas que talvez. Um mês depois, 100.000 exemplares espalham esta tese por todo o país. A partir de 22 de fevereiro, data da primeira edição, esgotada em 3 semanas. É um certo histerismo que houve em relação, repare, não há memória em Portugal, pelo menos, de 3.000 exemplares, seja do que for, desaparecer numa livraria só em 4 horas ou 5.
Os anúncios foram publicados nos jornais, o cartaz também foi impresso e foi distribuído por livrarias. O spot de televisão foi proibido pela censura, nessa altura, como sabe, havia ainda censura mesmo aos filmes de publicidade na televisão, era um spot de 8 segundos, e o de rádio chegou a fazer-se, mas foi emitido poucas vezes. O impacto de Portugal e o futuro acelera o movimento dos capitães, já em marcha. A 16 de março, nas Caldas da Rainha, um balão de ensaio semeia esperanças e provoca desilusões. Uma coluna sai solitária em direção a Lisboa. É obrigada a recuar, mas o regime não tinha já condições para reagir em força, apesar das aparências. No entusiasmo com que os meios de informação de tantos países seguiram e avolumaram o triste episódio militar, que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Ficou, através desses meios de informação, um mundo melhor informado do que se passa em Portugal. Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Nada, porém, do que de verdadeiro se passa e que ao público interessa, deixa de ser trazido ao conhecimento dele. E do conhecimento do público se esconde um facto essencial que, nesta altura, já Marcelo certamente preparava. O isolamento internacional do regime e a situação interna cada vez mais instável levava o chefe do governo ao desespero de tentar negociar a independência da Guiné. 3 dirigentes do PAIGC e um enviado oficial português encontram-se em Londres um mês antes do 25 de Abril. Uma reunião, só agora, 20 anos depois, trazida a público. Quem me contou isto foi o Vítor Saludonaria, que foi, de resto, uma das pessoas que participou neste encontro, mas que me contou em termos muito vagos, e dizendo, e não lhe atribuindo uma grande importância, não é? Eu, na altura, percebi que podia ser qualquer coisa de interessante, mas não de excessivamente interessante, não de excessivamente importante. Talvez porque os resultados não foram, enfim, muito... Justamente porque sabia que, mesmo que tivesse havido alguma coisa, enfim, os resultados não tinham sido palpáveis, não é? Só mais tarde é que encontrei o Silvino da Luz, já aqui em Lisboa, no âmbito de um outro trabalho que eu estava a fazer, e ele é que me referiu também a mesma história, já com mais alguns pormenores, e então eu aí percebi que era de facto um facto completamente novo. A guerra contra a qual toda a oposição estava unida dividia afinal o regime, apesar da imagem de harmonia. Inventam-se tremendas oposições entre pessoas que mutuamente se respeitam e que de comum acordo atuam. Divisões internas, onde só reina a harmonia de vistas, conluios suspeitos em casos em que estão perfeitamente definidas as posições e assumidas as responsabilidades. Não fica informado o público quando escuta mentiras. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Um grupo de oficiais milicianos reuniu-se concretamente no meu quarto para ouvir a mensagem. A partir daí confirmámos com o capitão Salgueiro Maia que tudo estava a funcionar como previsto. A partir daí reunimos, cada um dos responsáveis, reunimos os pelotões respectivos, os homens da unidade, os soldados, dando-lhes a indicação de que o que se estava a passar, o que se pretendia fazer, algo, digamos, oposto àquilo que tinha acontecido. Reação. Qual é a primeira reação? A primeira reação, numa unidade em que as pessoas se sentiam humilhadas na própria cidade de Santarém, por terem, no 16 de março, tomado uma posição aparentemente contra os golpistas, se assim podemos dizer, naturalmente foi de grande alegria e as pessoas sentiam agora é que é.
Vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Ao fim do dia 25, chegava à televisão o novo poder. Constituídos em junta de salvação, 7 oficiais superiores apareciam diante da expectativa nacional como os primeiros heróis do movimento das Forças Armadas. Este é o momento em que lhes posso apresentar, presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. Vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Uma proclamação que não correspondia a todas as expectativas. A Junta de Salvação Nacional dividia-se entre libertar ou não os presos acusados de crimes de sangue. Por este impasse, o 25 de abril dos presos políticos foi só a 26. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra, fixe aqui, pá. Firme sempre. Aqui, pá. Correr, pá. Foi uma festa, pronto. Foi uma festa. Há quanto tempo é que estava preso? Nessa altura, há 5 meses. E depois lá, qual foi o tratamento que A primeira coisa que me fizeram foi bater-me. Antes de qualquer espécie de diálogo ou conversa, pronto, fizeram uma cena de tacada, quer dizer, não sei quantos seriam, mas uns 5, uma brigada de 5 agentes, e pronto, bateram-me e depois mandaram-me mandaram-me dormir. E assim começou essa cena. E durante esses 5 meses foi mais vezes? Não, estive cerca... sim, depois estive sujeito à tortura do sono, sob interrogatórios, não me deixavam dormir. Levei 6 dias de porrada, 2 dias das estátuas e 1 dia de olhar na luz com as mãos cruzadas atrás. A ditadura tinha feito presos dentro e fora do país. Uns deixavam as cadeias, outros regressavam do exílio. Os 2 mais carismáticos eram aguardados por centenas de pessoas. Nas ruas, a euforia popular escapava ao controle do novo poder. E mais do que isso, a raiva dirigia-se impetuosamente contra os sinais do salazarismo. Contra a PIDE, antes do mais. Inseguros, os agentes da antiga segurança representam os restos de um regime derrubado. E é assim que são olhados e perseguidos. Está bem, então põe esse direito. Está a ver, você está a tremer por todos os lados já, homem. Eu prendi ontem 3. Ontem prendi o Alvarez, cá embaixo no Castro Dré. Passar por PIDE foi, a certa altura, um receio que atormentou muita gente. Centenas de pessoas pagaram até os custos de uma publicidade equívoca para desfazerem acusações em originalíssimos anúncios de imprensa. De instituição com mais de 100 mil contos de orçamento previstos para 1974, a PIDE-DGS não passa agora de associação de malfeitores. Correndo à frente de mandatos de captura, os seus servidores dificilmente escapavam ao crivo da ira popular. Dentro do seu próprio quartel-general, muitos deles resistiram quanto puderam e, no fim, acabaram por fazer os únicos mortos que assinalaram o derrubo do regime.
Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Reportagem do Rádio Português, portanto. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Mataram-nos ali um gato de cima. Como? Desculpe, boa noite, sou do Rádio Português. O que é que foi? Assistiu? Foi a PIDE que matou agora um soldado. Acabou agora de matar um soldado. Saia daqui, saia daqui! Os dirigentes de postos aparecem subitamente na Madeira e mais tarde no Brasil. Mas, embora os conceitos de justiça não coincidissem, todos os novos políticos achavam que eles deviam ser julgados, da extrema-esquerda aos liberais da antiga Assembleia. Todas as forças democráticas se devem empenhar na erradicação do regime anterior em todas as suas implicações, na promoção da investigação e julgamento dos crimes constitucionais de responsabilidade e de quaisquer outros crimes que hajam sido cometidos no regime anterior, em ordem a punir abusos, fraudes e corrupção. Esses são os responsáveis. Esses têm que ser julgados. Não por um tribunal plenário. Nós não somos desses. Têm que ser julgados por um tribunal comum e com todas as garantias de defesa. Neste tom elevado, o 1º de maio lança nas ruas do país 1 milhão de pessoas. Uma explosão que enche um dia não comemorado legalmente há 40 anos. O 1º de maio voltava a ser feriado nacional. Mas mais do que o Dia dos Trabalhadores, celebrava-se o próprio 25 de Abril. A concórdia que se vivia nas ruas respirava-se nas tribunas, civis e militares. Em julho, Spínola gradua em brigadeiro o Major Otelo Sarava de Carvalho. Fomos nós, entre os 25 e os 40 anos, que tomamos sobre nós o peso imenso da responsabilidade de derrubar um governo que todos nós deplorávamos, mas que os nossos generais, apesar de toda a sua juventude e provável espírito, não tiveram a coragem de derrubar. Eu não aderi às ideias do movimento, porque as ideias do movimento expressas no programa, eu já era um aderente, talvez antes do senhor ser oficial. A Junta de Salvação Nacional era corredor de passagem para as mais variadas pessoas dos mais variados setores políticos e sociais. Enquanto preparava o primeiro governo provisório, a Junta era uma caixa postal onde caíam queixas individuais e coletivas enviadas de todo o país. Entretanto, milhares de trabalhadores tomam sindicatos controlados pelo governo. Se nós viemos aqui ávidos das vossas novidades, acho que também nós temos que vos dizer as nossas novidades. Eu penso, aqui no sindicato também se passou-se um pouco uma situação idêntica, isto é, ontem foi criada uma comissão que vai preparar eleições efetivamente livres, representativas e não... Exato. Não ao regime concordatário de insublimidade do casamento católico! Não à vexatória situação de mãe solteira! E não ao ferrete estigmatizado do filho ilegítimo! Mas nem só de assembleias e plenários se viveu então. Outras tintas ajudaram a pintar o quadro real. Muita gente tentava recuperar o que não tivera durante décadas cuidadosamente censuradas.
Vieram os filmes até então proibidos. A muitos era colado o rótulo de eventualmente chocante. E dentre estes, havia um que desde há um ano causava sensação no estrangeiro. O Último Tango em Paris provocava filas nos cinemas, onde havia também ávidos espanhóis disfarçados de turistas. E o que é que a motiva a vir ver este filme? Simples curiosidade. Simples curiosidade. Não foi a crítica dos jornais, não foi os anúncios? Não tive ocasião. Não Há muito que eu conhecia o filme de nome. Sabia que estava proibido, portanto isso é um atrativo especial. Mas tem cenas chocantes e, portanto, talvez não sirva para todos, não sei. Para mim serve que sou homem. Eu gosto. O que é que lhe agrada mais no filme? O que me agrada mais? Agrada-me tudo. Eu acho que nós devemos mentalizar-nos nestas coisas, não é? Não há nada que não seja na realidade. Uma novidade para muitos portugueses, que no entanto despertavam simultaneamente para muitas outras coisas. Radicalizaram-se os conflitos laborais. A palavra saneamento nasce para o vocabulário nacional, mas outra tinha já surgido e começava a gritar-se a plenos pulmões. Os trabalhadores dos telefones entram em greve e cercam a sede da companhia nos primeiros dias de maio. Sequestram a direção e exigem o seu afastamento. A direção está toda, portanto, eu não consigo, eu não se meter a ser. Seja, as entrevistas dadas por estas pessoas fascistas são muito duvidosas. É a primeira vez que me chamam mesmo, tem que se acostumar a isso. Não é um lugar político, não tem que me demitir. Se tiver que ser demitido, paciência, mas alguém tem que me demitir, por favor. Aqui estou à espera que possa sair da empresa e terminar o meu dia de trabalho. Este homem, mau como é, está aqui a tentar boicotar todo o trabalho desta empresa. Além disso, nega-se a pedir demissão. Este é o momento em que um carro de assalto das Forças Armadas entra no pátio interior do edifício do TLP. A intenção, naturalmente, será a de recolher, com todas as medidas de segurança, os elementos da Direção-Geral que, após 4 horas desta manifestação, não se quiseram render, não se quiseram demitir. Menos de um mês depois do 25 de Abril, Calvão de Melo, membro da Junta de Salvação Nacional, vai à televisão ler uma carta de um português que, diz o general, poderia ser subscrita por todos os portugueses autênticos. Não represento ninguém senão eu próprio. Mas passadas 4 semanas sobre o 25 de Abril, começo a perguntar e não obtenho resposta se isto será a liberdade que o povo português sonhava. Isto que é libertarem-se terroristas sem pátria e transformá-los em heróis nacionais. Isto que é permitir-se e fomentar-se a caça ao homem, o insulto gratuito, as ofensas corporais, o saque de casas. Uma comunicação reveladora das distâncias que separam o MFA dos generais da Junta. Não surpreende que pouco depois Spínola deixe cair Palma Carlos e acabe ele próprio por se afastar. A demissão do primeiro-primeiro-ministro do pós-25 de Abril significa uma derrota que, sendo sua, abrangia Spínola. E significa uma vitória que, sendo da comissão coordenadora do MFA, destaca uma nova figura. Vasco Gonçalves. Há quem esqueça que até ao momento em que o povo manifeste democraticamente a sua vontade, perante as opções fundamentais que só a ele cabe tomar, nenhum governo poderá proceder a reformas de fundo que afetem as estruturas da nação e o foro íntimo dos cidadãos, sob a pena de exorbitar do mandato confido. Efetivamente, o programa do movimento das Forças Armadas não permite a efetivação de transformações radicais ou revolucionárias da estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa. Contudo, nem da letra nem do espírito do referido programa se pode concluir que não possam desde já ser adotadas as medidas que se julguem necessárias para acelerar o progresso económico e social, melhorar as condições de vida do povo português e aproximá-lo dos níveis de outros povos da Europa. 2 discursos, 2 visões, 2 bases sociais de apoio, uma contra a outra. Por essa altura, já um movimento grevista conseguira 3,3 contos de salário mínimo nacional. À medida que alastra o movimento reivindicativo, estendem-se as comissões de trabalhadores por toda a parte.
Alguns empresários abandonam o país. Muitos são acusados de sabotagem económica. Deixei de ir à fábrica porque fui expulso. E porque esta comissão, esta pseudo-comissão, quer administrar a fábrica em conjunto comigo. António Alves não quer cumprir aquilo que devia cumprir na medida em que faz despedimentos neste momento abusivos, a partir do 25 de Abril. Mandei hoje requerimentos em papel selado para as forças, para as entidades competentes, para fazerem primeiro evacuar a fábrica, que estão numa greve ilegal. E segundo, que saiam os 9 e os 11, eu retomarei e irei pagar. Ao despedir os 9 elementos da Comissão, ainda mais abusivo se torna, porque isto tem por finalidade afastar os principais que têm conhecimentos e que podem evitar no futuro o desviar de muitos milhares de contos desta empresa. É bom denunciar ao país que alguns homens de responsabilidade na vida pública presente no país têm advogado a teoria da terra queimada. Teoria traduzida na necessidade de queimar o nosso país, de arruinar, de o levar ao caos económico, a uma crise de desemprego, sem pão, para sobre as ruínas de um país queimado, então construírem um Portugal novo. Portugal construído na argamassa formada pela nossa carne e pelo nosso sangue. Esses não são portugueses. Esses são traidores ao povo. A maioria silenciosa do povo português terá, pois, de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra. Apelando para a maioria silenciosa, Spínola lançara uma bola de neve que a história política portuguesa destes anos ligará a factos nunca completamente esclarecidos. Perdendo iniciativa em favor da direção do MFA, Spínola busca apoios civis e militares. Tudo isto à medida que Portugal e o futuro se afastam do livro onde o general escreveu o seu próprio prestígio. É maior a nossa força, a força dos bons portugueses, a força daqueles que sentem orgulho em ser portugueses, em continuar a trabalhar para um Portugal melhor, mais livre. Por iniciativa do Partido Liberal, a maioria silenciosa esboça-se num cartaz. Desenha-se numa manifestação que não chega a existir. Passa à história como o 28 de setembro. A 25 está preparada uma tourada à portuguesa. O Campo Pequeno é certamente o cenário mais original para um ato político. Spínola partilha os aplausos com os triunfadores da noite. Vasco Gonçalves não reparte com ninguém as pateadas. Fora da arena, é em batalha campal que se discute quem apoia o MFA, identificado no Primeiro-Ministro, quem apoia a maioria silenciosa, convocada pelo Presidente da República. Pelo meio, a manifestação convocada perde a velocidade à medida que as caravanas afrouxam nas barragens. O prestígio político de Spínola fora dizimado. O general que recebera de Marcelo e para que não caísse na rua o poder, estava numa situação insustentável. Inibe-me de trair o povo a que pertenço e para o qual, sob a bandeira de uma falsa liberdade, se estão preparando novas formas de escravidão. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de no atual clima se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República.
Nós não queremos a guerra civil entre os portugueses. Nós defendemos os verdadeiros interesses do povo português, que estão traduzidos no programa que nós elaboramos e no programa que pretendemos levar ao fim e que levaremos ao fim contra tudo e contra todos. Costa Gomes era agora o presidente. Substituía Spínola, cujo desaparecimento da cena política provocara também o apagamento de alguns partidos identificados com setores mais à direita. Enquanto isso, a corrente agora dominante no MFA intensifica as campanhas de dinamização cultural. Mas as pessoas, e acho que a maioria não percebe, eu gostava era que explicassem às pessoas o que é realmente um latifúndio. Ora, o que é um latifúndio? Pois uma pergunta que na verdade se insere na política atual que vivemos. Mas antes disso há outra coisa. Antes disso há a presença de uma mulher de Grândola que veio para a frente fazer uma pergunta. Uma mulher que se libertou dos complexos que ainda afligem grande número das mulheres portuguesas. Pois é isto na realidade que nós temos que fazer ainda acima de tudo. É fazer com que o homem e a mulher portuguesa se unam numa só pessoa. Porque eles não são diferentes, eles completam-se. O homem não pode viver sem a mulher, assim como a mulher não pode viver sem o homem. Portanto, nós temos que, na realidade, nós homens, temos que deixar o nosso machismo para trás e temos que ver na mulher uma companheira que nos vai auxiliar em toda a nossa vida. Vai longe e esperemos que não volte o tempo em que o homem explorava a mulher, em que o homem colonizava a mulher. Porque colonizar não é só aquilo que nós fizemos no ultramar. Colonizar não é só aquilo que alguns senhores querem fazer do nosso país. Colonizar é o homem obrigar a mulher a servi-lo sem lhe dar, na realidade, aquilo que ela merece em troca. Os militares, quando regressam destas sessões, eles próprios vão mais politizados, vão mais conscientes das suas tarefas, vão mais democráticos. O período é de consolidação da esquerda do MFA, do processo de descolonização entretanto desbloqueado, dos partidos que em congressos expõem programas. Algumas características específicas que apresenta a Revolução Democrática Portuguesa e, entre elas, a Aliança Povo-Forças Armadas, cria condições favoráveis para uma via pacífica para as transformações democráticas da sociedade portuguesa. O nosso objetivo final, como Partido Socialista, é, na liberdade, uma sociedade sem classes, uma sociedade socialista e humana, onde desapareça a exploração do homem pelo homem. O partido foi verdadeiramente adotado por trabalhadores que o fizeram seu. Operários, camponeses, assalariados ou pequenos proprietários, empregados, professores, pequenos comerciantes, tomaram em suas mãos a proposta dos fundadores e levaram a todos os portugueses a social-democracia como caminho para a construção coletiva de uma sociedade socialista em liberdade. O programa do MFA, que o CDS aceitou logo no momento da sua criação, é essencialmente reformador, democratizante e progressista. Nenhuma dúvida a esse respeito. Ora, o projeto de programa do CDS também o é. Queremos-lo bem. A conjuntura não era favorável ao CDS, apesar da sua identificação com o programa do MFA. Algumas iniciativas eram-lhe boicotadas ou perturbadas, como aconteceu no seu primeiro congresso, realizado no Porto. Também não era pacífica a coexistência entre os partidos que formavam o governo. PS e PCP vão acentuar as divergências, numa escalada que começa com a questão da unicidade sindical. PS está contigo, Zé, amigo, PS está contigo, Zé, amigo, PS está contigo. Logo que o projeto é discutido no governo, o Partido Socialista viu nele a primeira pedra de um edifício leninista. Contra ele mobilizou um comício de protesto no Pavilhão dos Desportos, onde o então número 2 do PS foi a figura da noite. Esse projeto de decreto-lei espantou-me, porque nele impõe-se não só uma confederação sindical única, como se impõe um sindicato único, como se impõe todo um complexo de disposições que são de verdadeiro maniatamento da classe operária.
vencerão! Trabalhadores vencerão! Trabalhadores! E aqui ficou traçada uma linha que nos meses seguintes marcaria a luta pelo poder. Trabalhadores vencerão! Seja qual for a opção do Partido Comunista Português, nós não nos deixaremos satelizar, nós defenderemos a liberdade, como a defendemos no tempo do fascismo. A resistência do PS não foi suficiente para evitar a aprovação da unicidade, defendida pela Intersindical, pelo PCP e por outras forças de esquerda, que nas ruas invocam o MFA. Intersindical! Intersindical! A agitação cresce e não é apenas social. À medida que o poder político do MFA aumenta, acentuam-se as divisões nos quartéis, até à ruptura. 11 de março, uma data ainda não totalmente esclarecida. As mais lançadas por Noratlas, não é? E eu não sei, pá. Atacar o RAL 1, não é? Atacar o RAL 1, pá, antes disso fomos bombardeados pela Força Aérea. Não é fogo! Ninguém é fogo, é? Ninguém é fogo, agora deixa-se estar quietinho. Estamos agora a dar imagens desta progressão de paraquedistas que estão precisamente ali debaixo daquele edifício, por trás do edifício. Daqui deste lado estão forças do COPCOM. O tenente, vemos agora ali, daquele lado, forças do COPCOM, aqui ao lado deste edifício. Entretanto, o tenente que está aqui a comandar a força diz: ninguém dispara. Os paras ficam parados onde estão. Portanto, estamos precisamente no teatro das operações, de um lado as forças do COPCOM, do RAL 1, os paras do outro lado. Senhores espectadores, estamos precisamente em terreno neutro. De um lado os paraquedistas, do outro lado as forças do COPCON. Não sabemos o que se vai passar, há no entanto aqui negociações que se vão iniciar. Parece que ninguém está a entender o que é que afinal se passa. Já vamos reunir as pessoas todas, a falar que as pessoas entendem. Portanto, por um lado há forças paraquedistas, não é? Não pode haver um engano qualquer. A gente resolve isto já, pá. Não está ali o Diniz também. Pois é, estamos à espera de uma jovem será. eu recebi ordens para o carro. Vamos aproximar para vermos então quais as razões que são apresentadas. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de quem? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também para nos deixar ocupar, quer dizer, o Brigadeiro Hotel. É, precisamente. É, isso é absolutamente verdade. E o Carlos Fabião, sabe, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Portanto, eu recebi essas ordens, para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes quer da nossa parte, quer dos civis, haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer formas contra os outros. Não, nós temos que saber os motivos que é. Foi a Matança da Páscoa, porque a Matança da Páscoa o que é que era? Era na altura, propunha-se que determinados elementos eliminassem fisicamente 500 militares e 1000 civis. Isso constava de uma lista que era a lista da Matança da Páscoa, portanto, mesmo que isto não acontecesse, o facto dela surgir era uma ameaça. Dizia também que o Ralis tinha sido ocupado por civis, entre esses civis existiam, portanto, elementos extremistas, e entre os quais existiam dois tupamaros, e que o movimento, qualquer movimento que os paraquedistas executassem nunca seria contra o movimento das Forças Armadas, mas sim em prol e em favor do movimento das Forças Armadas, e que, entretanto, que o comandante dos elementos civis que estavam no Ralis era o capitão Diniz de Almeida. Eu não tenho conhecimento dessa lista e, como deve calcular, pela própria realidade dos factos subsequentes, não houve qualquer matança, não houve qualquer brutalidade, não houve qualquer perseguição e, apesar de os meus camaradas, então, os pilistas terem sido presos, eu devo dizer que entre eles figuram alguns amigos, o Alberto Ferreira, o Armando Ramos, o Varela, etc., eu lastimo que muitos tenham sido presos. Nunca gostei de ver numa revolução militares a prenderem militares. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas. Já devem ter sido serviços panfletos desta natureza. Aí. Forma que lê. Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Atrás disto existe um certo número de altas individualidades
que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. Mas, portanto, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de direita. Não é um golpe, nem tipo Chile, antes pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril, agora as próximas eleições façam nada que está marcada. Isto aqui, meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não vos deu ordem nenhuma. Deu-nos ordem para defender a unidade, é a ordem que temos, sempre defender a unidade em caso de ataque. Para vocês, defendem. Certo? Opa, vocês não vão entrar agora numa coisa dessas coisas. O Costa Correia, eu comandei as forças com o PDGS e que ocuparam o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Eu sei que depois acabaram por ir para o gabinete do General Mendes Dias, na ocasião chefe-chama da Força Aérea, e que daí assim telefonaram, isto por testemunhos de pessoas que assistiram a essas conversas, telefonaram para diversas entidades com importância no regime de então, o Presidente da República de então, suponho que o próprio Primeiro-Ministro, não sei, também para os respectivos chefes militares, e não terão chegado a acordo e terão regressado no sentido de, julgo eu, continuar as hostilidades. Não viemos fazer mal a ninguém. Viemos comandados sem nos explicar uma causa justa. Em virtude de nós acharmos que não tínhamos chefes à altura de nos comandarem como deve ser e fiéis ao movimento das Forças Armadas, todos nós vamos direto ao RAL 1 para que assim vamos esclarecer os nossos factos e os nossos problemas. Registramos o momento em que os soldados do RAL 1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Este é um momento que ainda há pouco, há 5 minutos, não poderíamos pensar possível. Enquanto lá ao fundo um helicóptero sobrevoa a parada do RAL 1, os soldados do RAL 1 dão abraços aos paraquedistas que ainda há pouco foram obrigados, como eles nos afirmam, foram obrigados a cercar aqui o RAL 1. Os soldados do RAL 1 dão abraços aos paraquedistas que ainda há pouco foram obrigados, como eles nos afirmam, foram obrigados a cercar aqui o RAL 1. Mais uma aventura reacionária foi posta em marcha. Entre os responsáveis, menciono desde já os seguintes. General na Reserva, António de Spínola. Os elementos responsáveis pelo movimento das Forças Armadas já definiram claramente ao país que a via que o país deve trilhar é a via socialista. Na disputa do poder de Estado, o clímax foi atingido em 1975, quando uma nova sigla entrou no nosso dia-a-dia, PREC, Processo Revolucionário em Curso. O avanço popular ultrapassava o ritmo dos decretos. Legitimado pela legalidade instituída com o 11 de março, impunha-se muitas vezes fora do controle civil e militar. Podia subitamente irromper de um clima de exaltação crescente, incontrolável pelos próprios participantes. Terá sido o que ocorreu à porta do Ralis, precisamente no dia seguinte aos acontecimentos do 11 de março, em que morrera um soldado. Este filme correu as televisões de uma Europa cada vez mais atenta ao processo português, que vertiginosamente parecia avançar para o outro lado das expectativas mais radicais. Deixa eu não fazer mal a ninguém. Vai, calma, daqui para fora. Para evitar chatices, pá, estás a ver? É principalmente daqui para fora, pá. Faz favor, faz favor.
A revolução avançava no cumprimento de uma opção socialista declarada em Assembleia do MFA. A nacionalização dos setores básicos da economia surgia como um passo nesse sentido. À banca seguiu-se a nacionalização dos seguros, das empresas de eletricidade, das transportadoras, das companhias petrolíferas. A nacionalização sem a participação dos trabalhadores nos objetivos a atingir a sociedade socialista, ela não passará de uma simples mudança de capital. Viva a unidade da classe trabalhadora! Viva! Viva a classe operária! Viva! Viva o socialismo! Viva! Não havia consenso à volta do caminho que o 11 de março abrira, nem entre os partidos, nem dentro do real detentor do poder, o Conselho da Revolução. As eleições para a Constituinte vinham precisamente pôr o dedo nessa ferida nunca cicatrizada. Para uns, incompatíveis com o momento histórico, para outros, maioritários, uma promessa a cumprir, as eleições acabariam por realizar-se. Ficou, porém, assente que pouco mais significariam do que uma mera consulta ao eleitorado. Traduzia-se nesta ideia o pacto em que, a troco da realização de eleições, os partidos aceitavam a futura intervenção do MFA em todas as estruturas do poder. Nós não poderíamos, repito, ir perder por via eleitoral aquilo que tanto tem custado a ganhar ao povo português. Não sendo inesperados, os resultados eleitorais forneceram, no entanto, números para as mais variadas contas. Com quase 38% dos votos, ganhara o PS, partido que ideologicamente estava mais próximo do PPD, segundo lugar, do que do PCP, terceira posição. Ao nível do MFA triunfou, no entanto, a tese daqueles que, ao contarem os votos de partidos incompatíveis entre si, concluíam por uma ampla vitória do socialismo. Contas falíveis, como fica demonstrado numa prova dos 9, tirada poucos dias depois. Hoje, quando daqui vos sairdes e vos separardes desta admirável comunhão, pensem bem com as vossas famílias, com as vossas mulheres, com os vossos filhos, o que temos nós a fazer pela nossa pátria. Depois de convocar uma manifestação separada para comemorar o Dia dos Trabalhadores, o PS viria a ser impedido de entrar na tribuna do estádio 1º de Maio, onde estavam representados o PCP e outros partidos. Camaradas do nosso movimento. O verão quente começava em maio. Precisamente no cenário onde, um ano antes, se julgava ter começado uma primavera eterna. As paixões e os ódios, o humor também, não é, no entanto, apenas nas manifestações que vão passar a espremer-se. Fazem correr muita tinta que nos vai acompanhar dia a dia nas paredes das casas que habitamos. Por esta nova imagem, é possível fazer uma espécie de história superficial do país desses anos. Ocupações de casas, de terras, de fábricas, em processos mais ou menos exaltados. Vai para a rua! Sacana de merda! Deixa dar o portão aberto, pá, deixa dar o portão. O senhor anda há 8 dias a vir aqui provocar os trabalhadores e isso tem que acabar. Os trabalhadores decidiram, o senhor respeita a vontade dos trabalhadores. Os trabalhadores querem continuar com a firma a funcionar e o senhor não quer deixar, vem aqui provocar os trabalhadores, quer que os trabalhadores o provoquem, mas os trabalhadores não querem isso. Os trabalhadores querem que o senhor vá para a rua e que continue com o seu processo de saneamento e depois hão de lhe dar conhecimento do que for decidido. É isso que nós queremos. E que respeita a vontade dos trabalhadores. Até aqui não há ninguém oficial a representar esta firma. O único representante desta firma sou eu. Até aqui, oficialmente, o senhor não é. O senhor não é. Falar ou falo? Se não deixares, eu não falo. Então, tem a palavra. Faça o Bom, até aqui o único representante oficial desta firma, legal, reconhecido pelo Estado, foi o meu irmão, é o meu irmão. O meu irmão passou uma procuração e neste momento sou eu. E a prova evidente de que sou eu é que não houve organismo nenhum do Estado que aqui viesse dizer-me para eu sair. Aliás, quando aqui esteve a tropa não me deixou entrar e eu não entrei.
Olha, uma pergunta. Também foi, o Estado também reconheceu o seu irmão para estar a desviar os fundos para o estrangeiro, a levar os milhares de contos que está a levar. O Estado não são afirmações gratuitas, são afirmações, por isso é que a Polícia Judiciária o prendeu. Porque a Polícia Judiciária não prende o seu irmão sem motivo para isso, está a compreender? A Polícia Judiciária não prende o seu irmão sem motivo para isso. E quando a Comissão de Trabalhadores tentou, por vias legais e por vias normais, levar a firma a cima, porque é que o seu irmão se negou, porque é que o seu irmão boicotou sempre a Comissão de Trabalhadores, porque é que o seu irmão boicotou sempre os regatos sindicais. Sempre e sempre. Olha, eu nem devo, nem tenho nada, Bem, mas por acaso berro com voz de trabalhador, mas o senhor berra com voz de fascista. À imagem do empresário acusado de repressão ou corrupção, corresponde nos campos a do agrário acusado de absentismo e de exploração. Cheguei a trabalhar 15 a 16 horas por dia, entre dia e a noite, e a ganhar 15 a 16 mil reais no tempo da escravidão. E por isso me trouxeram este local, que fui obrigado, mais os meus colegas, a ocupar esta herdade, que estava desprezada completamente. Numa situação política que lhes é favorável, muitos trabalhadores rurais decidem, depois do 11 de março, avançar na ocupação de terras. Não há patrões somos nós todos. E manageiros somos nós todos. Temos que olhar para a gente nós, todos. Nem é que ele está à espera que eu trabalhe muito, nem eu estou à espera que eu trabalhe e os outros trabalhem pouco. E, quer dizer, trabalhamos todos juntos para que a coisa dê rendimento. A terra a quem a trabalha é uma palavra de ordem lançada para pressionar a saída de uma lei agrária. Sem lei, é contra a vontade dos partidos, mas com a complacência das Forças Armadas, que muitos camponeses iniciam a criação de cooperativas. A foi tomada por... A gente ouvíamos dizer por bocas por fora. Mandam-se a tirar isto do Monte Branco. Mandam-se a tirar aquilo do Monte Branco. Onde se incluiu cevadas, vinhos, etc. Outras coisas mais. E então o pessoal da aceiteira reunimos todos e convidamos todos os que queriam aqueles entrar na cooperativa, e já alguns estavam inscritos. E combinamos, e então, vamos amanhã tomar aquela herdade, ainda chego lá e que aquilo... Pois, operário rural alentejano, José Diogo constrói à sua volta um novo caso em 1975. Acusado de ter morto um proprietário rural, José Diogo está preso em julho. Marcado para tomar, o seu julgamento leva para o campo da justiça a medida exata do clima que noutros setores se vivia. O tribunal foi-se reunir e dentro de minutos vem novamente à sala para dar uma decisão sobre aquilo que foi requerido, ou seja, sobre a libertação de José Diogo. Centenas de pessoas deslocaram-se ao Tribunal do Tomar para participarem e pressionarem o Tribunal no sentido da libertação de José Diogo. Muitas delas conseguiram entrar para a sala de audiências, preencheram-a completamente, muitas outras não tiveram essa possibilidade, pelo que se estendem pelos corredores do Tribunal. Lá fora, na rua, algumas pessoas fazem uma pequena contramanifestação. Segundo comunicação do Sr. Dr. Delegado, o Sr. Dr. Delegado acaba de informar que o Sr. José Diogo está na prisão de Leiria, mas que não foi transferido para aqui e que ignora a razão por que não foi. Não lhe disseram a razão porque José Diogo não foi transferido para este tribunal. Doutor, sobre este ponto, a defesa. Em face desta informação, a defesa reafirma o teor do requerimento que formulou no início desta sessão de julgamento, pedindo a libertação e a liberdade para o José Diogo nos termos legais invocados. Assim faz um bocado de impressão, não é? Entram aqui pelos voltas. Uma vez que decorreram quase 2 horas sobre a designada para o início da audiência de julgamento, sem qualquer comunicação sobre as razões da falta do réu, e sendo obrigatória e necessária a presença do réu para o seu julgamento. Nesse sentido, o Tribunal liberta-o condicionalmente com a prestação de 50 contos. Apelidaram os juízes de gatunos, como se os 50 contos revertessem para os juízes e não fossem só uma mera garantia de que o réu não se ausentaria até à altura do novo julgamento.
Posteriormente, os advogados vieram ter com o coletivo solicitar para fazer um julgamento popular a título póstumo do latifundiário columbano. Nessa altura fui eu, inclusivamente, que chamei a atenção desses mesmos advogados de que a sala de audiência seria pequena para isso e que haveria o perigo de, levados pela psicologia própria da multidão, poderem destruir a própria sala de audiências e depois havia que a reconstruir, e tudo isso era evitável se eles viessem fazer esse juízo popular, esse julgamento popular para o átrio. Sentença: condenar postumamente o latifundiário columbano Libano Monteiro pela opressão e exploração sobre o povo de Castro Verde e considerá-lo inimigo do povo alentejano. Considerar que José Diogo não cometeu nenhum crime. Este processo ilustra bem o estado de ruptura a que se chegou no nosso país no que diz respeito ao velho aparelho de Estado e, nomeadamente, ao velho aparelho judicial. O velho aparelho de Estado é, neste momento, um entrave à revolução. É, neste momento, um entrave ao avanço da revolução. Enganámos aqueles que... Mas enganámos alegremente e enganámos do que me diz respeito, sem nenhum remorso, porque isso permitiu, de qualquer modo, tocar na ferida da justiça que herdámos do antigo regime, e estou certo que muitas das reflexões então feitas passaram para a Constituição, antes de mais. Por exemplo, a impossibilidade, a ilegitimidade de desaforar um processo ad eterno, hoje consagrada na Constituição como um direito fundamental. É um direito fundamental que um processo seja julgado no tribunal que determina a competência de um foro segundo uma lei anterior, e não se pode desaforar um processo de qualquer modo, porque isso é uma medida de exceção. Por exemplo, o júri. Por exemplo, a renovação da magistratura judicial a que se assistiu e de que o atual Ministro da Justiça é um belíssimo exemplo, do trabalho do atual Ministro da Justiça no Centro de Estudos Judiciários. Tudo isso ficou, a separação do Ministério Público, da magistratura do Ministério Público e da magistratura da Justiça, tudo isso ficou desse período, e é isso que é importante hoje ver. A bateria de instrução, braço direito em direção à bandeira. Nós, soldados, juramos ser fiéis à pátria e À medida que a política saía dos gabinetes, o enquadramento civil dos militares fazia-se ao som cantado de diferentes palavras de ordem. Entre o povo está com o MFA e os soldados são filhos do povo, escolhiam os militares o slogan da sua simpatia partidária. revolucionária contra o fascismo, contra o imperialismo, pela democracia e poder para o povo, pela vitória da Revolução Socialista. Este exército português preocupava altos comandos da NATO. Viam no que se passava a desagregação da estrutura militar. Os soldados tinham conquistado o direito de discutir as ordens recebidas. Tinham abolido a separação hierárquica das messes. É neste ambiente do Ralis que Jean-Paul Sartre é recebido pouco depois do 11 de março. Visita algumas zonas do país, conversa com estudantes. Il y a deux travaux pour un universitaire, pour un étudiant. C'est le travail un peu théorique qu'il peut faire à l'intérieur de l'université, et puis le travail réel, moins théorique mais vrai, qu'il fait hors de l'université. Eu assisti, particularmente na Faculdade de Letras do Porto, a uma exposição que ele fez perante uma sala cheia de estudantes. Estava interessado, sobretudo, em saber o que é que havia de novo no movimento revolucionário português. Por vezes intrigava-se com o facto de haver pouca participação dos estudantes. Chegou mesmo a dizer que era preciso perder o medo à liberdade. Ele, que foi sempre o filósofo da liberdade,
fazia apelo a que todos exprimissem livremente as suas posições. Não era um homem ideólogo propriamente, mas um homem que pensava a revolução, evidentemente, às vezes com as suas ilusões, com a sua forma muito própria de apresentar a globalidade dos problemas, mas interessante só pelo concreto, pelo vivido, pelas experiências reais. O processo português começava agora a dividir a opinião pública internacional. O caso República é rapidamente exportado para a Europa pelo PS. Acusando o jornal de ligação a este partido, a maioria dos trabalhadores impõe o afastamento da direção. Quando, no dia 19 de maio, o República é publicado sob nova direção, a edição é queimada numa manifestação de protesto que o PS convocara. O PS responsabiliza o PC pelo que se passa no jornal. Sem acordo entre as partes, o República é selado. O jornal não sai, mas sai o PS do governo. Primeiro temporariamente, depois definitivamente, quando o conflito se torna insanável. Perante o protesto do PS, o jornal volta a ser publicado, autorizado pelo COPCON e sob a direção dos trabalhadores. Iniciada no terreno da liberdade de informação, a luta do PS por República transformou-se numa batalha disputada em todos os terrenos políticos. No Governo e no Conselho da Revolução, Vasco Gonçalves defende a restituição do jornal ao PS. É derrotado, tal como quando defende a entrega da Rádio Renascença à Igreja. Ocupada pelos trabalhadores, a emissora católica fugia totalmente ao controle do patriarcado. E é à porta desta instituição que, em 19 de junho, se encontram as duas posições contrárias. Manifestação contra o patriarcado, contra a manifestação a favor. Cercados toda a noite no interior do episcopado, os adeptos da Igreja viriam a ser evacuados pelos militares. Peça de uma rivalidade que se acentua, a luta pela Rádio Renascença vai radicalizar outras zonas do país. No norte, é preparada uma homenagem ao bispo da Diocese de Braga. No dia desta manifestação, é assaltada a sede do PCP nesta mesma cidade de Braga. Uma ação que tinha um antecedente. Dias antes, o centro de trabalho do mesmo partido fora igualmente atacado em Rio Maior. É apenas o início de uma série de ações anticomunistas que levam à destruição, saque e incêndio de partidos de esquerda em várias zonas do país. Casos, por exemplo, de Braga e Famalicão. We burn only the property of communists, because in Portugal we don't want communism. First, because we have one dictator in Salazar and Caetano, and now we will have
another dictator in communism. Now we want democracy, the real democracy. Ao assumir a condução da luta contra o PCP no plano político, o PS contestava igualmente tudo o que pudesse identificar-se com a figura de Vasco Gonçalves. À sua base social de apoio, lar-se-iam taticamente todas as forças militares ou civis contrárias ao regime, desde os moderados até à direita anticomunista. O apogeu desta escalada viveu-se num explosivo fim de semana de julho. O PS mobiliza cerca de 100 mil pessoas na Fonte Luminosa. O PC e a Intersindical apelam para a vigilância popular. A estes irresponsáveis, fingindo acreditar que havia uma marcha sobre Lisboa que só existiu na cabeça desses paranoicos, constituíram-se também em grave responsabilidade. Este comício passa a ser um ponto de referência para a história. Mário Soares contesta Vasco Gonçalves, a quem não reconhece isenção partidária para poder formar novo governo. Hoje põe-se este problema, sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. Há que reafirmar. O triunfo da revolução exige uma batalha da produção travada a todos os níveis, sem descanso nem hesitações. Nós precisamos é produzir, aumentar Hoje a produção. produzir, eu penso aqui, união sempre para a gente produzir. Um bocado estrambólica, mas... Então, quer dizer, um indivíduo ganha 20 contos, por exemplo, ou 9, ou 12, ou 15, quer dizer, chora, não é? Porque a verdade não dá. Porque, enfim, tem lá os seus gastos, não é? E como é que um indivíduo que ganha 4,5, ou 5, 660, ou mesmo que seja 6, como é que esse indivíduo consegue viver, consegue reviver? Não há dúvida que ganha 6... Sr. Ministro, nós temos um problema muito importante. Aquele que ganha 4 ainda tem mais problemas do que ganha 6. Nós temos que tentar produzir mais, que é para podermos distribuir pelas pessoas. Sr. Ministro, mas aquele é o problema. Mas é que as barrigas são todas iguais e todos gostam. Quer dizer, eu acho que um indivíduo que ganha 20 contos ou 15, ou seja, aquilo que for, não tem a boca mais fina que aquele que ganha 4 ou 5. Movimento das Forças Armadas. Realizou-se hoje a transmissão de poderes da chefia da 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas para o capitão de mar e guerra Ramiro Correia. Entendemos o MFA como um movimento militar revolucionário, nascido dentro das Forças Armadas, reformulando-as e transformando-as em Forças Armadas Democráticas, o braço armado da Revolução Portuguesa. A 5ª Divisão é mais um dos vários centros de poder. Juntamente com o Presidente da República, o Governo, o Conselho da Revolução e o COPCON. Órgãos estes atravessados, por sua vez, por diversas linhas. No momento atual, estamos mais pobres, mais radicalizados e menos tolerantes. Demos passos que nos afastaram da liberdade e da construção do socialismo que o povo deseja e merece. A solução que hoje vos apresento é uma medida transitória, um governo de passagem que espero seja a pausa política para em clima de ordem, disciplina e trabalho, se poder construir algo de mais definitivo. Assim foi a posse do mais discutido governo de Vasco Gonçalves, o 5º, formado numa altura em que são vários os programas políticos propostos ao país, mobilizando manifestações contrárias. Conduzida por Melo Antunes, a ala moderada do MFA produz o Documento dos 9, um texto de importância decisiva, que polariza, tal como o PS o fizera na área civil, os moderados e a direita militar. Opõe-se-lhe um outro documento da zona de influência de Vasco Gonçalves, o Guia da Aliança Povo-MFA. Dizem-nos que este governo tem pouca credibilidade, tem pouca base de apoio, tem uma base de apoio muito restrita. Eu devo dizer aqui o seguinte: não há nenhuma revolução que numa determinada fase da sua história não tenha tido uma base de apoio restrita, pois é precisamente nesses momentos que é preciso um governo forte e com autoridade, e é preciso dar essa autoridade a este governo.
Em Almada, este discurso marca o declínio político de Vasco Gonçalves e a perda de hegemonia das forças que representa. Surge no meio de duas campanhas adversárias, uma contra, outra a favor do primeiro-ministro do precário quinto governo. Da campanha favorável fazia parte um refrão vulgarizado em disco. Mas a voz de Vasco Gonçalves é cada vez mais fraca e vai mesmo deixar de ouvir-se, quando, na Assembleia do MFA em Tancos, o general se afasta para não ser afastado. Com o mesmo Presidente da República, caminha já o seu substituto, Pinheiro de Azevedo. Uma profunda remodelação do Conselho da Revolução afasta os conselheiros afetos a Vasco Gonçalves. De tudo isto, resulta um claro reforço do Grupo dos 9 nos centros de decisão político-militares. Contudo, ficava ainda com relativo peso a força do COPCOM, que dias antes mobilizara milhares de pessoas, entre elas soldados, o que não deixou de preocupar os comandos militares. O comandante do COPCOM era, porém, um homem derrotado, quando, no dia 1 de outubro, Pinheiro de Azevedo, Presidente da República interino, mandou ocupar pelas próprias forças do COPCOM as estações de rádio e de televisão. Ao Palácio Foz, uma multidão exaltadíssima vai pedir explicações ao Otelo. O que nós pensamos é que deve ser explicado claramente às massas, ali à janela, quem são os responsáveis neste país que fazem essas manobras. E, portanto, nada de ambiguidades, que seja tornado claro aqui às massas quem são as pessoas que fazem isso. Inclusivamente, porque é que foram afastados oficiais progressistas do Conselho da Revolução? Porque é que foi calada a 5ª Divisão? Isto é uma traição à classe operária, é ou não é? Porque o sexto governo é da burguesia. Eu estive calado, como não podia deixar de ser, e às tantas exigiram que eu fosse à varanda. Também queriam que eu fosse. Eu disse, não tenho nada com isso, não vou, e não fui. E fui para o meu gabinete. Estava eu no meu gabinete e ouvia acusações de fascista, e assobios, etc. E de repente aquilo acabou, acalmou, já não sei. O Otelo veio para o meu gabinete e estava desanimadíssimo. Dizia, calculo chamarem-me fascista a mim. Eu lá procurei animá-lo, dizendo-lhe, meu amigo, a opinião pública é versátil, hoje exalta os heróis, amanhã, sei lá, chama-lhe tudo. Não é que não se impressione com isso, é a versatilidade da opinião pública, etc. Estávamos nós os dois a conversar e eu ofereci-lhe um café, animá-lo um pouco, porque ele de facto estava desanimado e sentia que era injusta a acusação e era de facto. Teria muitas culpas, mas lá fascista é que ele nunca foi, não é? Bom, entretanto, derrompante no nosso gabinete, no gabinete em que estávamos, a doutora Isabel do Carmo, o Carlos Antunes, o Diniz de Almeida, mais alguns elementos exaltadíssimos, dizendo, o Otelo é hoje, nós vamos tomar conta do poder, vamos sobre Belém, não está cá o Costa Gomes, está só o Pinheiro de Azevedo, nós vamos tomar o poder, etc. E o Otelo, com toda a calma e com toda a paciência, explicando, isso é um disparate, nem pensem nisso, isso é uma loucura. Mas eles estavam muito exaltados, efetivamente. Eu só sei que aquilo durou horas, o diálogo entre eles durou horas, eu a partir dos 10 minutos iniciais fui-me embora para outro gabinete, entendi que aquilo tinha nada a ver comigo. Fui para outro gabinete, esperei 1 hora, 2 horas, 3 horas, até que ao fim daquele tempo todo o Otelo passa pelo gabinete em que eu estava a informar-me de que iam para Belém. Lá conseguiram convencê-lo a ir para Belém, nunca levei muito a sério aquela ameaça, como é óbvio. Quando o Torreiro do Paço se esvaziou, os restauradores se esvaziaram, eu saí, o tejadilho do meu carro estava amolgado, porque tinham estado vários indivíduos em cima do carro. Lá fui para casa, passei por Belém, já não vi nada de extraordinário, e portanto eu raciocinei, não deu nada, a revolução não deu nada, só entre aspas. E no dia seguinte passei por lá, por Belém, a perguntar ao Pinheiro de Azevedo o que é que se tinha passado. Ele disse, não passou nada, eles estiveram aí, quiseram ser recebidos, recebi-os, lá debitaram a sua cassete, chamei-lhes parvos e mandei-os embora. A formação do 6º governo era a expressão clara do avanço do bloco liderado pelo PS, mas era também uma fortaleza cercada. Eu declarei solenemente que um dos objetivos fundamentais era reconquistar
Mas estava conquistada a tribuna e o aplauso de uma base de apoio que reconhecem Mário Soares e Melo Antunes, os obreiros de uma vitória a que ascende o PPD. E hei de conseguir. O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser. Não tem perigo, o povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno, não tem perigo. É apenas fumaça. Não acabem. Tenham calma. Não quero terminar. Não quero. E a um dado momento caem no meio da praça granadas que eram de fumos, porque não me recordo de terem sido mesmo lacrimogéneas, mas, portanto, granadas que começam a lançar fumo, o que cria pânico entre as pessoas que estão, digamos, a assistir à manifestação. Simultaneamente, os militares da Polícia Militar, que estão, digamos na sua missão, reparam que têm civis com pistolas apontadas. Isto ficou referido por vários elementos que o testemunharam. Eu, pessoalmente, não o vi, mas não tenho dúvidas que são pessoas idóneas e que o estão feito e estão relatado, com pistolas apontadas à cabeça para estarem quietos. Claro está que isto faz-se a 2 ou 3 rondas, mas não se faz aos restantes. Sobretudo porque aparece na zona onde nós tínhamos lá permanentemente segurança da Polícia Militar. Portanto, que é aí que são os disparos. E então, nessa altura, o meu pessoal, quando se sente ameaçado, agarra nas armas e dispara para o ar. Portugal e a Revolução hão de encontrar o seu caminho, caminho de trabalho, caminho de paz, caminho de sacrifício e renúncias, mas caminho que terá de ser de todos os portugueses rumo ao socialismo, sem deixarmos no percurso as liberdades. Viva a liberdade! Viva o socialismo! Viva Portugal! Não apenas quente, mas até explosivo, chegou a ser o verão português de 1975. Feito também de paixões incendiadas, que transformaram o nosso e outros futuros. Para os militares do MFA, apoiar as independências era também consolidar o 25 de Abril. Pelo cessar-fogo e contra novos embarques são palavras de ordem que mobilizam os próprios soldados em Lisboa. Se tornam manifestantes, juntamente com africanos emigrados em Portugal. Em Angola, na Guiné, em Moçambique, a confraternização alia guerrilheiros com soldados portugueses. Para grande parte dos colonos, porém, o problema não era visto desta forma. Legitimamente assustados, muitos confiavam em Spínola, cujas teses não tinham contudo futuro, de tal modo que ele próprio cedo é obrigado a mudar do discurso. Já quem e além mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da política de autenticidade que sempre defendemos.
Derrotado pelo MFA, Spínola renunciara ao seu projeto colonial em troca de uma sobrevivência política, que seria, aliás, curta. Antes, tentara negociar com grupos sem representatividade nas colónias, exaltar em discursos os militares que dizia tinham ajudado a construir um Portugal africano melhor. Só que, ao mesmo tempo, em Lusaka, Mário Soares e Samora Machel negociam a independência. Ultrapassados pelos acontecimentos, alguns portugueses tentam em Moçambique anular os acordos de Lusaka e em 7 de setembro ocupam o Rádio Clube durante 2 dias. Falando para todo o território, tentam conquistar para as suas posições a opinião pública moçambicana. Conseguem a adesão de alguns antigos militares que para isso voltam a envergar os uniformes e recebem festivamente a patrulha destacada para o local, procurando cativá-la para a sua causa. Perante os acontecimentos, as autoridades mostram-se indefinidas e permitem que a cidade seja virtualmente ocupada pelos colonos. A bandeira portuguesa nada podia fazer, rendida pelo pavilhão do novo país. A ocupação do Rádio Clube de Moçambique tinha um efeito explosivo no caniço. Receando que a independência estivesse em perigo, moçambicanos controlam os acessos à cidade, enquanto em Lusaka e perante os acontecimentos, a Frelimo chegou a anular o cessar-fogo que nesse mesmo dia assinara. Mas recuou depois de uma iniciativa do MFA. A única hipótese que nós vimos, poderíamos tentar uma ligação através de Lisboa, ou outra iniciativa desse género, mas isso iria levar muito tempo. E a única hipótese que nós vimos foi, de facto, entrar no sistema de transmissões da Frelimo. Isto é uma coisa que nunca se faz, absolutamente interdito, porque nós escutávamos, isto é, tínhamos emissores de escuta, mas jamais se poderia fazer uma entrada dentro da rede de transmissões através da emissão de uma mensagem. Ora bem, foi isso que fizemos. Entramos em rede transmitindo uma mensagem cujo teor era, no essencial, dizendo que o movimento das Forças Armadas estava com a Frelimo, que apoiava o cessar-fogo e que todas aquelas perturbações eram à margem do movimento das Forças Armadas e que pedíamos mesmo a colaboração da Frelimo para pormos termo às perturbações que tinham ocorrido. O que aconteceu? O que aconteceu foi que houve uma grande surpresa da parte do operador que recebeu a mensagem, do operador da Frelimo, mas não se recusou a recebê-la, transmitiu aos comandos da Frelimo e, passado pouco tempo, nova mensagem agora para todas as unidades da Frelimo para retomar, digamos, a primeira que tinha sido enviada, de que o cessar-fogo estava mesmo e, de facto, em vigor a partir da meia-noite, a partir, aliás, das 0 horas do dia 8 de setembro. Viva o povo de Moçambique! Viva! Parece que têm medo todos. Já não há administradores aqui, não há? Não é verdade? Ontem eram bombas inimigas que gritavam. Hoje é a nossa vitória. Em 25 de junho de 1975, Moçambique é um país independente. E ao contrário do que ali se passou, onde apenas a Frelimo conduziria à libertação, em Angola, 3 movimentos tinham participado na luta armada: a UNITA, o FNLA e o MPLA. O Estado português. Após o cessar-fogo, Portugal opta por uma estrita neutralidade face aos 3 movimentos. Atitude que decorre dos Acordos do Alvor, assinados em janeiro de 1975. Um governo formado por movimentos de natureza diferente dá lugar a uma nova guerra em Angola, agora entre os próprios angolanos. Do povo angolano. Juntamente com milhares de mortos, é letra morta o bem-intencionado Acordo do Alvor. O MPLA controla Luanda. A guerra civil dispara, no entanto, por todo o país. Arruína a economia, expulsa de Angola a maioria dos 400 mil europeus. Inseguros, os portugueses metem em caixotes o passado e o futuro. Embarcam para Portugal, para a África do Sul, para o Brasil. 500 anos depois, são outras as caravelas do regresso. E é outro o presente que procuram em Portugal. O pão, a habitação, a saúde, a educação eram promessas de todos os programas, de todas as forças que em novembro de 75 disputavam o poder em Portugal.
De paz falava-se cada vez menos, à medida que se extremavam as posições. Mas guerras de facto só de palavras e ao vivo, entre dois comandantes. Ambos se reclamavam do marxismo, mas lideravam exércitos inimigos. Nós sabemos que 65% da indústria portuguesa está hoje nacionalizada. Sabemos isso. Os grandes exploradores, esses desapareceram já. Desapareceram. Simplesmente o que é que se quer agora fazer? Quer-se fazer como se fez nos países do leste europeu, destruir toda a pequena e média empresa. Destruí-la a pouco e pouco. Criar tais condições, através de aumento de salário, que ela vai rebentar. E depois, naturalmente, temos o Estado completamente, o Estado patrão. É contra esse tipo de capitalismo de Estado que nós somos contra. Porque nós somos a favor do socialismo, e já iremos a isso, do socialismo autêntico, mas não do socialismo da miséria. Nós queremos um socialismo para melhorar a condição de vida das classes trabalhadoras e um socialismo em liberdade. Olha, e até se os trabalhadores, na sua maioria, estão de acordo connosco. Se é esse o vosso plano, socialismo, sem exploração e em liberdade, não haveria nenhuma dificuldade do Partido Comunista para isso. Eu acho que haveria. O sexto governo resultara do novo equilíbrio de forças gerado na Assembleia do MFA em Tancos, porém correspondia apenas a meia vitória dos adversários de Vasco Gonçalves. Depressa perdeu o apoio do COPCOM. Com esta poderosa força militar na oposição e com uma reduzida influência nos sindicatos, o governo sentia-se incapaz de restabelecer a ordem que prometera. Esta situação fica exemplarmente demonstrada quando operários da construção civil em greve cercam São Bento, exigindo que Pinheiro de Azevedo satisfaça as suas reivindicações salariais. Os deputados podiam reclamar que tinham sido eleitos pelo voto popular, mas só lhes restava adormecer cientes dessa convicção, na verdade, sem grandes resultados práticos naquelas circunstâncias. Fora do palácio, eram os operários que exibiam a força e com a força militar confraternizavam. Cercando a Assembleia Constituinte durante largas horas, demonstravam os trabalhadores da construção civil que no declínio do verão quente de 1975 era possível escrever decretos na rua, neutralizar um parlamento em que não tinham confiança. Salvo algumas exceções. Pinheiro de Azevedo acabara por ceder às reivindicações dos operários, contra os quais o COPCOM se recusara a intervir. Multiplicavam-se organizações militares conforme as tendências ideológicas. Destas, os SUV eram o exemplo mais ruidoso. Soldados Unidos Vencerão nascera no Norte e não passaria do embrião. Mas as suas manifestações públicas chegaram para inquietar ainda mais a hierarquia militar. Evidentemente que nós não aceitávamos a estrutura tradicional das Forças Armadas, não é? Nós queríamos uma estrutura diferente, profundamente democratizada, digamos, uma estrutura revolucionária que inequivocamente estivesse ao lado dos trabalhadores e das suas organizações. Porque sempre desconfiávamos, nós milicianos, eu na altura era oficial miliciano, sempre desconfiávamos, digamos, da estrutura hierárquica tradicional, digamos, os quadros tradicionais das Forças Armadas, não é? Como se sabe, tem uma certa ideia de disciplina que não era a nossa, não é? A nossa ideia de disciplina é uma ideia de disciplina consentida, não imposta, e disciplina democrática, ao contrário deles, que é uma disciplina imposta e repressiva, não é? Vitória! Vitória! A luta política tinha conquistado as casernas. Por entre golpes e contragolpes sucessivamente anunciados e desmentidos, pairava no ar uma crescente sensação de possível confronto. O bombismo pontua a confusão, explodindo um pouco por todo o país. Alguns suspeitos de pertencerem ao ELP são presos em Lisboa. Num seminário de Braga são igualmente presos dois elementos da mesma organização. No Terreiro do Paço, o governo recebera dias antes o entusiasmo da sua heterogénea base de apoio. Desta vez, são os opositores que se manifestam. Ausente de Lisboa, mas acompanhando emocionado pela televisão, a grandiosa manifestação do autêntico povo que trabalha e agora sim transforma o Terreiro do Paço em Terreiro do Povo, enche-me o coração com a razão. Obrigado, povo amigo, o hotel está contigo. Estivemos convosco aqui do Terreiro do Paço, em Lisboa, desde as 17 horas, para vos oferecermos a transmissão desta jornada popular contra a política de direita do sexto governo provisório. Esta manifestação chegou a dizer-se que era cobertura para um golpe de Estado em Lisboa. 3 dias depois, novo golpe de sinal contrário aparece na imprensa como estando em curso. A instabilidade consegue ainda ser surpreendida numa agitada sessão parlamentar.
onde o PS e o PCP se recriminam mutuamente quando a maioria renova anteriores ameaças de transferir a Assembleia para o Porto. O Partido Socialista quis significar, através dessa deslocação, que se dispõe a considerar como último recurso a possibilidade de transferência dos legítimos órgãos de soberania democrática para outro ponto do território nacional, se em Lisboa os responsáveis militares não dispuserem da autoridade e decisão suficientes para assegurar o normal funcionamento das instituições do poder central. Feita de factos aparentemente desencontrados, era alucinante a sucessão de novidades políticas. Pinheiro de Azevedo terá ido mais longe que pôde a autossuspender o governo para mostrar que sem apoio militar não podia dirigir o país. Estou farto de brincadeiras, ok? Brincadeiras, é. Fui sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Está convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. O Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. Sr. Almirante, podia-me dizer alguma coisa sobre a situação militar do país neste momento? Tem algumas informações? Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. É a situação militar. Primeiro plenários, depois é que se cumprem as ordens. O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, enquanto não houver uma decisão do Presidente da República? Pois não, pois não. O Sr. está solidário inteiramente com o plenário do Conselho de Ministros? Eu estou. Isto passa pela manutenção do Sr. General Hotel de Carvalho? Não tem nada a ver com o Hotel de Carvalho, não me interessa coisa nenhuma. O Sr. General Hotel de Carvalho, pessoalmente, não me interessa nada. E como comandante do Corpo de Consejos? Também não me interessa nada. Mas a resolução da Acho que é uma pessoa que tem o seu lugar na Revolução, a quem eu devo muito, sou amigo dele, mas não me resolve coisa nenhuma. O General de Carvalho não me resolve coisa nenhuma. Quem poderá resolver isso? O Sr. Presidente da República. Sr. Primeiro-Ministro, esta reunião terá continuidade esta tarde ou foram dados por fins, portanto, os contactos do Primeiro-Ministro com o Presidente da República para resolver esta situação? Se os contactos iniciados esta manhã se prolongarão pela tarde? Com o General Costa Gomes? Pois é natural que sim. E até depois da manhã e mais depois da manhã, que isto não é fácil de resolver, é difícil. Qual é o ponto mais... Vocês já viram agora o Governo suspender a sua atividade? Realmente assim, fora do normal. Faz particular que ontem à tarde vos levasse a tomar esta posição? Ontem à tarde? Sim. Depois vos levou à noite a tomar esta decisão? Eu sou muito franco, como sabem, vocês podem fazer as perguntas todas. Ontem à tarde não me recordo assim nada que me irritasse. Seria a manifestação dos padeiros? Seria Não, essa dos padeiros, com certeza. Sim, talvez, olha, e daí talvez. Talvez a frequência das manifestações tivesse no subconsciente dos ministros levantado esse problema. Tem razão, eu não me lembrava dos padeiros. E eu agora vou almoçar. Estava consumada a ruptura entre o 6º Governo e Otelo. A prova de força de Pinheiro de Azevedo tinha origem nesse ponto. Os estilhaços atingiam todas as forças que disputavam a supremacia do poder. No centro, Costa Gomes tinha a cabeça a prémio, como chegar a escrever um jornal do Porto. Chamado a decidir, o Presidente da República é pressionado por uma manifestação popular que quer a demissão real do Governo. Várias pessoas têm dito que o Presidente da República que está na vossa frente é indeciso, é titubeante, é pouco brilhante. Aceito perfeitamente os epítetos, exceto o primeiro. Realmente nunca foi um defeito da minha pessoa hesitar nos momentos graves em que me tenho visto desde quase a minha infância. Mas é Otelo que cai. O Conselho da Revolução substituiu por Vasco Lourenço na região militar de Lisboa, uma nomeação que significava uma cunha do Governo e do Grupo dos Nove na fortaleza hostil que o COPCOM representava na área de Lisboa. Com a maior parte das unidades descontentes com o novo comandante e com o Governo paralisado, o poder político estava virtualmente dissolvido na noite de 24 de novembro. Para cada um dos lados tratava-se agora de fazer inclinar a balança a seu favor. A bandeira da contestação ao curso da reforma agrária é reerguida pela CAP, que faz reivindicações e ameaça dividir o país em dois, bloqueando a estrada em Rio Maior. Estamos em plena
estrada Lisboa-Porto, no Alto das Bastias. Aqui a população do Rio Maior e milhares de agricultores de 11 distritos do país que estiveram presentes num plenário esta tarde em Rio Maior, formaram esta barricada como forma de luta. Intenções deste plenário: criar um secretariado provisório nacional que determinasse um caderno reivindicativo de contestação da reforma agrária. Perante as promessas do Conselho da Revolução, as barricadas de Rio Maior começam a ser desmanteladas. De madrugada, quando, silenciosamente, se iniciava uma operação cuja importância se projetaria no futuro. Vinha de trás de uma luta começada por paraquedistas de Tancos, descontentes com a sua utilização na destruição do emissor da Rádio Renascença. Poucos dias depois, 123 oficiais abandonam a unidade, dando um passo decisivo na escola de Tancos. Na semana seguinte, 1.200 paraquedistas são passados à reserva, o que terá sido uma pedra de toque na radicalização de posições. Quando, na noite de 24 de novembro, o Conselho da Revolução dissolve a base de paraquedismo e confirma Vasco-Lourenço na região de Lisboa, os paraquedistas passam à ação. Ocupam 4 unidades aéreas numa operação considerada militarmente perfeita. O que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. A nossa operação não pode ser considerada de maneira nenhuma uma operação política, é uma operação militar para a resolução dos problemas dos paraquedistas. A ordem de ocupação foi uma ordem que foi emanada pelo COPCON, visto dependermos operacionalmente dessa patente militar. Esta ação poderá ou não desencadear aquilo que poderá ser o princípio de uma guerra civil? Não vou tão longe, mas não escolher essa hipótese. Como é que foi decidido passar esta forma de ação? Mas eles já são outros. Talvez eu já não possa adiantar isso. Como foi decidido, já não posso adiantar. Não devo adiantar neste momento. Em sentido contrário, movimenta-se contudo uma ação de que é principal protagonista o Regimento de Comandos. Em Monsanto tinha já dominado os paraquedistas. Na calçada da Ajuda, populares levantariam barricadas para impedir a passagem dos militares comandados por Jaime Neves. Só mais tarde a maioria dos portugueses ouvirá falar do papel do regimento como centro operacional e estratégico, vital para o desfecho dos acontecimentos. Mas, ao fim da tarde do dia 25, os espectadores tinham noção do que se passava. Ao ser transferida para o Porto a emissão da RTP, podia não saber quem tinha ganho, mas via-se no ar quem tinha perdido. Português, para que efetivamente o processo revolucionário prossiga, há necessidade que as coisas se clarifiquem e que aqueles, e que sobretudo os oficiais, tomem consciência de que se não são capazes e atingiram tal essa incapacidade, têm que se afastar dele. E não podemos mais permitir que seja nos gabinetes, que seja pela via administrativa. Estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar. Talvez seja melhor explicar aos ouvintes que não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso? Não posso continuar a falar por razões técnicas. Eu continuo daqui a pouco, não poderá ser. Dos vencedores do 25 de novembro saíam 2 linhas principais. Destacado no meio deles, um militar. Limitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve a executá-las os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da EPI e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. Estas unidades merecem efetivamente o apreço não só do meu geral, mas de todos os portugueses. A insatisfação em que vivia o nosso povo, do ver atraiçoar os ideais de 25 de Abril, é que realmente levou-nos a nós
com uma determinação inquebrantável, sermos nós a arrancar. O regimento de planos, nesta altura, ainda não se encontra satisfeito. Acha que há muito mais a fazer. E está realmente firmemente determinado a ir ao fim. E Monjal pode, portanto, contar com ele para realmente ver o povo português satisfeito uma vez para sempre. Eu penso que estão reunidas, ou podem estar reunidas, a muito curto prazo, as condições para não darmos razão a todos os alarmes que existiam ultimamente na sociedade portuguesa quanto à inviabilidade de uma via democrática para o socialismo. Eu quero dizer neste momento, e isso considero muito importante, que a participação do Partido Comunista Português na construção do socialismo é indispensável. Se me permitem, portanto, me sugerir ao nosso general que levantássemos. Então, Enes, mais uma vez, muito obrigado pela eficiência com que conduziu todas estas operações que tiveram para mim aquela consoladora satisfação de ver que você realizou as missões com o mínimo de perdas. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. E diz o inteligente que acabaram as canções. E depois do amor, e depois de nós, Grandola de la Morena. Uma gaivota voava, voava. A paz, o bem, a habitação, saúde e educação. Força, força, companheiro Vasco.